Fala, meu povo! Cá estou eu para encerrar a nossa série de reviews da 10ª temporada de Doctor Who. Meu coração ontem não aguentou gravar esse vídeo para vocês, então eu estou trazendo hoje o review do último episódio, rapidamente comentando sobre como Steven Moffat consegue afetar as nossas vidas com os seus roteiros problematizados do histórico de vida de Doctor Who. Gente, eu não tô sabendo lidar com tamanha maravilhosidade de roteiro. O roteiro teve sofrimento, teve despedida, teve morte, teve reconciliação, teve nostalgia, teve tudo, teve explosão, teve guerra, teve traição, teve tudo. Eu fiquei muito agoniada ontem. Inclusive, se você acompanha a gente no Twitter e viu todas as minhas postagens, eu tava muito ansiosa, tweetando o tempo inteiro. Inclusive, um beijo pra todo mundo, inclusive pro canal Sci-Fi Brasil, que interagiu com a gente todas essas semanas de 10ª temporada que a gente assistiu junto. Foi bem legal, bem divertido, torna a experiência muito mais legal. Mas vamos ao final da história nas mãos de Steven Moffat. Ele não entregou o Weeping Angel como ele prometeu, já começa reclamando. Ele não entregou Dalek como ele prometeu, também já começa reclamando, mas ele entregou Cyberman. E ele entregou Cyberman fechando o arco da história do Peter Capaldi, que basicamente perdeu Clara nesse processo aí de Cyberman, que ele teve uma longa batalha aí de raiva, de amor e ódio com esses Cybermen malditos dessa história que, caraca, cara, o sofrimento por conta da Bill que eu fiquei, gente, tadinha da Bill. Mas pelo menos a Bill encontrou a menina esquisita da poça d'água e foi passear pelo universo, serelepe pimpona. Eu não entendi muito bem esse final da Bill e eu confesso que eu espero alguma coisa legalzinha sobre ela no especial de Natal. Eu acho que de todos os pontos finais que aconteceram nesse episódio, o único que me incomodou um pouquinho foi o da Bill. Eu esperava um pouquinho mais pela confiança que a personagem ganhou com a gente, sabe? Com os fãs de Doctor Who. Cara, quase nenhuma companion consegue arrancar amores dos Whovians do mundo inteiro em tão pouco tempo como a Bill arrancou. Cara, ela foi muito amor certo, assim. Ela tinha as frases certas, a postura certa. Todas as colocações dela eram perfeitas durante toda a 10ª temporada. Aí eu achei meio feio, assim, aquela parada da menina da poça d'água e de ser amorzinho e vamos passar pelo universo e decidir o que a gente vai fazer da vida. Achei meio meh. Tô esperando alguma coisa pra Bill no especial de Natal. Será que vai rolar? Não, peraí. Olha só, gente. A Bill se tornou um ser astral. Sim. Ela não é mais um ser humano, ela não tem uma raça, ela faz parte do universo e ela pode reorganizar os átomos dela para ser o que ela quiser no momento que ela quiser. E aí, você achou incrível isso? Ela está aquém do espaço-tempo. Olha que maravilha. Incrível isso? Eu achei maravilhoso, porque ela se tornou um ser do universo. Tá, eu achei mais ou menos. Eu queria um closer melhor para ela, assim. Estou esperando isso pro especial de Natal. O Nardole eu achei fofo, porque assim, ele é uma pessoa amarguinha, que ele não acredita muito bem na humanidade, ele acha os seres humanos chatos, intransigentes, que ficam perguntando muito, questionadores e tudo mais. E aí ele termina a história dele naquela estação solar lá, né, dentro da nave, que não sai do lugar ali, mas que é cheio de criança, cheio de adulto, e o propósito dele passa a ser tomar conta daquelas pessoas e ser o responsável pela existência delas. E dizem isso, né? Que nada melhor para salvar uma pessoa egoísta do que dar um propósito de vida a ela maior do que o egoísmo dela mesma. E o Doctor fez isso com o Nardole e eu gostei bastante. Mas eu ainda quero ver ele um pouquinho no especial de Natal, tá? Porque já que tem especial de Natal, eu quero ver várias coisas lá também. Não só a regeneração do Doctor Who. O Mestre e a Missy, preciso dizer aqui, com aplausos gigantescos e altíssimos, do quanto os dois farão falta nas próximas temporadas de Doctor Who, cara. Porque, assim, a dinâmica deles é incrível. O fato do Mestre estar contracenando com a Missy nesse finalzinho de temporada fez a gente perceber o quanto essa atriz é maravilhosa. Porque ela interpretou o tempo inteiro exatamente o que o Mestre era, só que de um ponto de vista completamente feminino, afetado o tempo todo pela emoção e pelos altos e baixos femininos. E isso foi incrível, ficou muito evidente no momento que eles ficaram frente a frente.
E aí o mestre querendo dar em cima dele mesmo enquanto Missy resistindo. E ela tendo a sua redenção ali de, ainda num último momento, voltar atrás e querer ajudar o Doctor. E o mestre matando ele ou ela mesma como Missy. Enfim, cara, eles são muito egoístas também. Eles são muito egocêntricos. Todos os Time Lords são muito egocêntricos. A gente não pode esquecer disso. Por mais que seja uma raça alienígena incrível que todo mundo queria ter como amigo, eles são muito egocêntricos. Eles são os senhores do tempo. Eles se acham as coisas mais importantes do universo. E a arrogância do Doctor Who, ela diminui por conta da convivência com a humanidade. Ela diminui porque sempre tem uma companion ali tentando humanizar ele, tentando puxar ele para o lado da emoção e dos sentimentos. O mestre / Missy não tem essa relação com a humanidade. Eles são senhores do tempo que se acham as coisas mais importantes do mundo. Então eles agem como isso. E aí no final, quando o Doctor Who convence a Missy de que é muito mais legal você se arrepender e ser alguém que faz o bem, simplesmente porque sim, porque é mais interessante fazer o bem do que o mal, ela morre pelas mãos dela mesma. Por quê? Porque é inadmissível para o próprio Time Lord que ele não seja egocêntrico. O Doctor Who, ele explodiu o planeta dele, Gallifrey, em prol do bem, para terminar uma guerra. Os propósitos dele são muito diferentes dos propósitos de todos os outros Time Lords. Inclusive, toda vez que a gente tem Gallifrey na história, isso fica muito evidente, né? A galera de Gallifrey detesta ele, fala mal dele o tempo todo e acha ele muito ruim, assim, para a história dos Time Lords. Então eu achei muito bonita a história da Missy. Vou sentir falta daquela atriz porque ela é maravilhosa, interpreta muito bem. A dinâmica dela com o Doctor Who é muito bonita. A dinâmica dela com o mestre é incrível, inclusive o mestre é incrível. Vou sentir falta de todo mundo. Vai ser uma fase de Doctor Who que, para quem é fã de verdade, vai ficar marcada na memória para sempre e vai fazer falta o tempo todo. Igual a Rose, que faz falta para sempre também, porque ela era muito fofinha. Muitas coisas que fazem falta, tipo a Amy Pond. Nossa. Amy Pond vai me fazer... Gente, a Amy Pond, ela pra sempre, sabe? Tipo o Matt Smith com peixe frito, cara. Tipo, como não pensar nisso, sabe? Ele com fezes no... São coisas de Doctor Who que ficam pra sempre na nossa memória, que não tem como tirar do cérebro da gente e virar página. Tipo, não dá. Vai ficar marcado no nosso coração. E sobre a regeneração? Vamos lá. O que eu tenho pra dizer? Que eu chorei... Porque, cara, o Capaldi, eu já falei pra vocês, acho que nos primeiros vídeos daqui da 10ª temporada, quando ele foi iniciar a fase dele como Doctor Who, ele veio no Brasil junto com a atriz que interpretava a Clara e o Sci-Fi, eu não lembro, acho que foi a BBC, né, a própria BBC de Londres, que fez um evento aqui no Brasil em que os fãs encontrariam o Peter Capaldi e a atriz, que eu esqueci o nome, que fazia a Clara. E a gente teve o privilégio de conhecer o Peter Capaldi, de abraçar ele e de falar pra ele o quanto ele era, sabe, corajoso de assumir esse personagem que é tão icônico na história do entretenimento, principalmente do entretenimento londrino. Ele contou nesse evento que quando ele era criança, ele assistia Doctor Who, a fase clássica, que ele ficava na sala da casa dele assistindo Doctor Who e ele amava, era o personagem da infância dele. E quando ele recebeu o convite do Moffat para interpretar o Doctor Who, ele pediu pro Moffat para ele entrar na TARDIS, o estúdio, claro, que era a TARDIS, né? Porque ele queria ter essa experiência de entender se ele conseguia sair do corpo do fã e entrar no corpo do ator que interpretaria Doctor Who. E ele disse que quando entrou na TARDIS, ele chorou que nem criança, mas ao mesmo tempo ele sentiu que ele era o Doctor Who. Que toda a vida dele como ator, ela foi feita com base no que ele admirava, que era Doctor Who quando ele era criança. Então ele amou e ele abraçou a causa do personagem porque ele conhecia o personagem desde a história clássica. E ele assistia Doctor Who com o primeiro Doctor, que é o Doctor que vai participar da regeneração dele. Então assim, pra gente que ouviu ele falando isso antes dele começar a fazer Doctor Who, assistir agora, no especial de Natal, a regeneração dele com o Doctor que ele amou pela primeira vez,
que ele admirou pela primeira vez, que fez com que ele se apaixonasse por Doctor Who, é muito icônico, sabe? E não me admira que o Stephen Moffat tenha feito isso, e eu acredito que ele fez isso por ele, ponto. Porque ele foi muito específico em dizer que ele assistia o primeiro Doctor e ele amava o primeiro Doctor. E nada mais justo do que ele estar na cena de regeneração do primeiro Doctor, que foi uma parada que ele assistiu. Vocês têm noção de que ele assistiu isso quando era criança e nesse momento ele voltou no tempo para essa cena de quando ele era criança? Vocês estão percebendo a magnitude desse especial de Natal que vai rolar esse ano em Doctor Who? É muito absurdo o que o Stephen Moffat tá fazendo. Vai ser muito emocionante para quem é fã de Doctor Who. Pra gente tá sendo muito emocionante desde agora, porque a gente sabe do histórico e a gente sabe da relação dele com Doctor Who. Então, assim, eu fiquei até... Então, assim, sabe, eu acho que a gente tem que se despedir do Capaldi da melhor forma possível. Eu sei que tem muita gente que não gosta dele como Doctor Who, que preferia o Tennant, que preferia até aquele Ecclesiastes lá, e que preferia também o Matt Smith. Eu também prefiro outros Doctors, mas assim, eu conheci o Capaldi. Então, eu criei um laço com ele. Eu não conheci os outros. Os outros eu conheço pela interpretação maravilhosa. Mas o Capaldi eu toquei na mão dele, sabe? E eu vi o quanto ele estava feliz em ter esse papel. Então, ele me conquistou ali e eu defenderei e amarei eternamente Peter Capaldi por isso. Mas eu tô muito emocionada e muito ansiosa pelo especial de Natal para ver a regeneração terminar. Eu achei muito bonito o diálogo, tudo que ele falou no episódio e o diálogo, o microdiálogo dele com o primeiro Doctor, que mostrou que depois de milhões de anos ele continua sendo a mesma pessoa, turrona, impaciente, egocêntrica e que só faz as coisas do jeito que gosta e que acha e que ele não é qualquer Doctor. É um aquariano. Ele é The Doctor. É um aquariano. É um aquariano de sucesso alienígena. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado dos nossos vídeos de 10ª temporada de Doctor Who. Eu dou aqui por encerrada a nossa fase de reviews de episódios. Claro que não dou por encerrada a fase de Doctor Who nos nossos corações e nas nossas vidas. Teremos mais vídeos de Doctor Who aqui no canal. Vocês já pediram vários durante toda essa temporada. Então, vira e mexe, vai pipocar um vídeo novo aqui de Doctor Who pra vocês. Não esquece de continuar acompanhando a gente nas redes sociais, que a gente está sempre dando todas as novidades de seriado pra vocês. O especial de Natal terminou agora de ser gravado e a gente já postou uma foto do Doctor com o Doctor. Quem pegou essa piadela aí? Não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo. Ah, nossa, como é que eu esqueço? Eu dou 5 coxinhas. Eu ia te lembrar no final. Eu dou 5 coxinhas pro final da temporada. Sim. Achei lindo o roteiro, linda a história e linda a forma que terminou. E dou 5 coxinhas pra temporada também, porque eu achei que foi digna de Doctor Who. Foi bonita, foi emocionante, foi nostálgica, foi incrível. Faltou o Weeping Angel? Faltou Dalek? Faltou, mas foi emocionante. E tá tudo bem. Amei Bill. Eu achei que foi uma fase que, aconteceu pra terminar de forma brilhante. Uma pena que a Clara não pôde terminar essa fase com ele, né? Eu pensei que ela ia aparecer, cara. Pois é. Não, eu achei que a menina da poça d'água fosse a Clara. É sério? Quando ela subiu, eu falei, oi? Mas aí depois eu vi que era a menina da poça maluca. Mas enfim, deixa seu like aqui pra gente. Não esquece de se inscrever no canal e de clicar no sininho pra receber notificação sempre que sair um vídeo novo. Beijo e até a próxima. Tchau. Você acha que a Samara do Chamado é a mesma raça dessa menina da Poça d'Água? Sério? Porque é exatamente a mesma coisa, o mesmo poder. Não é, cara? É isso aí.